Olá, amigos. Olá, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, suas famílias, seus filhos, seus netos, e que vocês estejam debaixo da proteção de Deus. Mais uma vez, nós nos encontramos via YouTube, e alguns poderão ouvir também por meio do podcast, o arquivo de áudio, que vocês podem baixar no nosso site, comunidadehebron.com.br. Meu nome é Walter e eu estou como pastor da Comunidade Hebron em São Paulo, e espero que aquilo que vamos compartilhar com vocês hoje seja de muita relevância. E caso isso aconteça, gostaria muito que você deixasse nos comentários abaixo aquilo que Deus falou a você, a sua alma, a sua mente, ao seu coração, falando de forma mais poética. Gostaria também que você clicasse em positivo ou negativo, de acordo com a sua opinião, porque se você clica ali, o nosso vídeo terá uma maior relevância dentro da plataforma. E, caso queira, compartilhá-lo com alguém, se você achar que isso é interessante, abaixo do vídeo tem um botão chamado compartilhar, e você clicando ali, você compartilha esse vídeo, esta meditação, por meio das suas redes sociais. O meu desejo é falar a verdade a vocês, chamá-los para um despertamento espiritual, porque eu creio de todo o meu coração que nós estamos vivendo os últimos dias do final dos tempos. Eu não sei quanto tempo esses dias durarão, e não me refiro à pandemia. A pandemia é apenas um sinal daquilo que nós já sabíamos que iria acontecer. Mas a minha preocupação maior é que nossas vidas estejam preparadas para se encontrar com Cristo. Alguns irmãos estão caindo na armadilha de Satanás, pensando que se nós tivermos governos diferentes, então a igreja existirá com maior poder. Mas isso não é verdade. Nós temos países onde a igreja não é perseguida fisicamente, e nem na questão como de cercear a Bíblia, e a igreja está decaindo. Moralmente decaindo, moral e espiritualmente decaindo. Então a igreja independe da situação política, da situação social, porque o livro de Romanos diz, como está escrito também no livro de Abacuque, o justo, isto é, aquele que é aceito por Deus, viverá pela fé. Significa o quê? Aquele que ama a Deus, que foi aceito por Deus, viverá de acordo com a sua fidelidade. Ele vive para a glória de Deus, independente do país em que esteja, independente da condição social, econômica em que esteja. Então, que nós possamos glorificar a Deus através dos nossos frutos, a fim de que o Pai seja glorificado nos céus. Eu convido vocês para orarem comigo neste instante, você e sua família, e vamos colocar esse momento nas mãos de Deus. Senhor nosso Deus, querido Senhor, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor estenda as tuas mãos sobre nós. Pai querido, tem sido, Senhor, momentos cruciais, mas cremos na ação do Teu Espírito Santo em revelar às pessoas
a necessidade da fé em Cristo Jesus. Pai bendito, muitas pessoas desanimadas, várias pessoas abandonando o caminho do Evangelho, desanimando, se estressando, porque eles não sabem perceber o tempo em que estão vivendo. Senhor, eu sei perfeitamente que o Senhor está trabalhando na vida de cada um e principalmente na tua igreja. Eu sei que o Senhor está nos preparando para algo muito maravilhoso. Porém, é necessário que nós aprendamos a carregar nossa cruz e aprendamos a morrer para nós mesmos. Senhor Deus, em nome de Jesus, que neste momento onde tantas pessoas vivem sob uma neurose, sob um espírito de medo, ajuda-nos, Pai, a sermos adoradores, a confiarmos em Ti e a respondermos àqueles que o Senhor traz até nós, levando a eles, levando aos seus corações o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Pai, ensina-nos hoje os Teus caminhos e pensamentos elevados, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Sempre que nós vamos meditar nas Sagradas Escrituras, nós temos por hábito ler 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Por que lemos? Porque nestes versos estão registrados os propósitos para os quais as Escrituras chegaram em nossas mãos. São 66 livros de pura sabedoria, de edificação, e eu sou um homem voltado para a Bíblia. Eu penso que a igreja precisa crescer, edificada na Bíblia. As pregações, elas têm que ser bíblicas. As nossas canções também deveriam ser elaboradas de acordo com as palavras da Bíblia. Então, vamos ler 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Então, quando nós aprendemos o que a Bíblia nos ensina, sabemos que este aprendizado é exercido divinamente por meio da verdade, a fim de condenar os nossos erros, e junto com a condenação divina, vem a sua correção, com a finalidade de nos ensinar a maneira certa de viver. Agora, esse conjunto de ações divinas tem um propósito. O primeiro é agradar a Deus, e o segundo, abençoar o próximo, porque o Evangelho está baseado em amar a Deus e amar o próximo. Quando nós realizamos as obras que Deus já preparou para nós, desde antes da fundação do mundo, então nós estaremos abençoando as pessoas que Ele destaca para estarem diante de nós. Hoje eu quero compartilhar com vocês este tema: adore a Deus no seu deserto. O nosso texto base está nos Salmos 63,
verso 1. É um salmo escrito por Davi. Era uma canção, era uma poesia. E lá, neste versículo 1, está escrito o seguinte: ó Deus, tu és o meu Deus, procuro estar na tua presença. Todo o meu ser deseja estar contigo. Eu tenho sede de ti, como uma terra cansada, seca e sem água. Segundo alguns estudiosos da Bíblia, Davi estava no deserto de Judá, quando ele escreveu este salmo. E segundo eles, foi um período onde seu filho, Absalão, se revoltou contra o seu pai, no caso Davi, porque Absalão queria tomar o trono de seu pai e queria matar Davi. Imagine o filho tentando matar o pai. Tudo isso estava acontecendo porque Davi havia falhado feio para com Deus, moralmente e espiritualmente falando. Ele cometeu adultério e trouxe à sua família todas essas ações negativas. Então, Davi se arrependeu, mas ele teve que enfrentar as consequências. Eu não estou dizendo que toda pessoa que comete um pecado terá que enfrentar as mesmas consequências. As consequências não vêm enlatadas, tá? Elas não são uma bula. Na verdade, as consequências são determinadas por Deus. E Deus vai tratar a cada um de acordo com cada um. Deus vai trabalhar no nosso caráter. Agora, eu não pretendo meditar em todo o Salmo 63, mas eu gostaria de destacar alguma coisa que nós encontramos neste Salmo. Que Davi, ele não olhou para os desconfortos e perigos do deserto, como ele também não ficou olhando para trás, procurando os seus erros. Não, ele não fez isso. Antes ele olhou para Deus naquele momento e confirmou a sua fé e o seu amor por ele. Foi isso que Davi fez e é isso que ele escreve neste salmo. Quando lemos este salmo, percebemos que Davi, ele não demonstra desânimo, mas ele demonstra o quê? O que ele caracteriza naquele momento? O seu prazer em Deus. Ele tem prazer em Deus. Num lugar onde não havia nenhum templo, não havia nenhum sacerdote, nenhum sumo sacerdote para consolá-lo. Desculpe, não estou com Covid ainda não. Mas veja lá, ele não tinha nenhuma pessoa para trazer a ele alimento espiritual, conforto, orientação. Ele não tinha ninguém. Então o que faz Davi? Em pleno deserto, ele busca a Deus pela fé. Como nós devemos fazer? Agora, nós, hoje em dia, propriamente, nós encontramos em nossa época muita seca. Você vê essa tosse que eu tenho, é seca. Nós estamos vivendo um tempo muito árido. Nós estamos no mês de agosto. E, fazendo uma analogia a tudo que nós estamos experimentando, nós estamos vivendo um período de muita secura ou sequidão, também espiritual, relacional e emocional. Nós temos aridez na vida espiritual. Nós estamos experimentando uma aridez, uma secura, uma sequidão na área dos relacionamentos. Tanto isso é verdade que o número de confusão domiciliar, de brigas, de agressões, tem aumentado a cada dia. As pessoas não conseguem conviver, elas estão quase a ponto de se matar. Enfim,
Nós, então, temos uma sequidão emocional. As pessoas estão entrando em desespero. Elas não encontram saída. Suas vidas estão secando. Agora, existe uma verdade. Todos nós enfrentamos períodos de aridez. Independente se há uma pandemia, ou epidemia, ou um problema econômico, todos nós enfrentamos problemas ou períodos de aridez, de secura, de sequidão. E não importa o tempo em que estamos em Cristo. Nós podemos estar na igreja, podemos amar a Deus, podemos crer em um Deus todo-poderoso, e mesmo assim enfrentaremos momentos de sequidão. Por quê? Porque esses períodos fazem parte da nossa jornada espiritual. E esta é uma verdade frequentemente esquecida pela maioria dos cristãos hoje em dia. Porque os pregadores transformaram o cristianismo em um banco de negócios. Você é convidado a ir a uma igreja para receber uma determinada bênção. O outro faz uma campanha e põe lá uma faixa. Se você está sofrendo com dores no calcanhar, amanhã nós teremos a reunião da cura dos calcanhares. Enfim, são promessas e mais promessas. Nós não estamos ensinando as pessoas como eles devem andar com Deus. E o pior de tudo é que essas pessoas, ao pregarem daquela maneira, que eu mencionei há pouco, eles chamam isso de fé, quando fé não é. Então, queridos, o nosso texto base ensina que nós podemos usar a vida de Davi como um exemplo para o nosso crescimento espiritual. É a partir daí que eu quero falar com vocês. Usar a vida de Davi como um exemplo para o nosso crescimento espiritual. A primeira coisa que eu vou fazer, ou melhor, antes disso, eu quero que você saiba que eu vou compartilhar com vocês este versículo de trás para frente, do fim para o começo. Então a primeira coisa é: interiormente, você é o deserto em que está, e só Deus pode revigorá-lo. Eu não sei qual é a sua situação, mas dificilmente se escapa disso. Todas as vezes que nós enfrentamos alguma coisa que é diferente do que estamos acostumados, aquela confusão entra para dentro de nós. Aquela turbulência entra para dentro de nós. Isso tanto é verdade que até mesmo quando você anda com pessoas, você se torna muito parecida com aqueles com quem você anda. Existe um ditado que diz, e a própria Bíblia fala disso, diga-me com quem você está andando e eu vou dizer quem você é. Fica fácil notar. Jesus até disse certa vez: quando vocês olharem determinados mestres, procurem olhar, procurem observar os frutos que eles produzem. E quando você observa os frutos, você vai perceber que eles fazem parte de uma classe. É uma casta. Eles agem identicamente. Então, precisamos tomar muito cuidado. Você que é cristão, tome cuidado com quem você anda. Na sua escola, na sua faculdade. Cuidado com o seu círculo de amizades. Às vezes, há pessoas ali que você precisa evitar. Manter uma certa distância, porque senão você vai cair na armadilha. Eu sei que você gosta muito daquela pessoa, e não estou dizendo para você menosprezá-la, rejeitá-la, mas estou dizendo para você tomar cuidado, porque ele pode usar essa amizade para destruir tudo aquilo que Deus está construindo em sua vida.
Então vamos partir do nosso texto base, do final para o começo. Davi disse assim, no fim do versículo 1, eu tenho sede de ti. Então, se eu fosse comentar alguma coisa em cima desta experiência de Davi, eu diria que o título seria esse, tenho sede de ti. Agora, ele diz então, como uma terra cansada, isto é, uma terra que está exausta, esgotada, não produz mais nada, é pura areia, ela está seca e completamente sem água. É uma terra imprópria para o ser humano. Existe vida no deserto? É claro que sim. Mas o ser humano, ele não foi criado para viver num ambiente assim. Porém, há tribos que vivem, mas você não vê a grande população vivendo em desertos. Nós vivemos em terras produtivas. E quando você está próximo a uma terra onde um grande rio passa por lá, mas as outras terras são desertas, você vê um grande sistema de irrigação, para que o ser humano possa viver, habitar, plantar, produzir. Porque se um ser humano vive num deserto, ele se torna aquilo ali. Davi então se compara ao deserto, ele compara a si mesmo às terras onde ele permanecia, ao deserto onde ele estava. E ele diz com estas palavras que nós lemos, uma terra cansada, seca e sem água. Este é o quadro interior da sua vida, é assim que ele estava vivendo, cansado, seco e sem água. Como eu disse no início, não existia um templo para ir, não existia um sacerdote para conversar com ele, não existia um sumo sacerdote para alimentar sua fé, ele estava sozinho, ele mais alguns homens, e ele tinha que ser um exemplo para todos eles. Davi era um homem então esgotado, sem recursos humanos. Como ele poderia lutar contra um exército abastecido de água, alimento, armas, que era um exército do seu filho Absalão, que estava dominando homens, que vinha de regiões onde havia recursos, e Davi vivendo em cavernas, escorregando para cá, deslizando para lá? Como ele poderia lutar contra alguém com mais recursos? Ele não tinha recursos humanos. Ele era um homem sem vigor e sem refrigério. Porém, repare só, ele não inicia este versículo dizendo assim, sabe Deus, eu estou como um deserto, eu estou exausto, eu estou esgotado, eu estou cansado, eu estou seco, eu estou sem água, eu estou sem energia. Não! Ele não inicia o texto falando das suas mazelas interiores, das suas necessidades interiores, mas ele inicia o seu texto dizendo, Deus, eu tenho sede de ti. Ele diz isso para sua alma escutar, para o seu corpo ouvir, para as bactérias escutarem, para as areias escutarem, para o inferno escutar, para o céu escutar. Ele diz, Deus, eu tenho sede de ti. Ele declara a sua sede, o seu anseio por Deus. E o que significa o termo a expressão ter sede? Significa um desejo fortíssimo e doloroso pela pessoa de Deus. É um desejo carregado de sofrimento. É uma coisa que você chega quase a desmaiar.
É uma necessidade que a pessoa sente pelas coisas divinas, nas quais a alma então é refrigerada, apoiada, fortalecida. É isso que ele diz. No deserto, Davi não tinha um santuário, não tinha um templo. Ele não tinha um lugar onde ele poderia entrar, ver, ouvir, meditar, compreender o que as Escrituras Sagradas poderiam falar para ele, a fim de que ele pudesse crescer na fé, ter um crescimento mais profundo nas coisas de Deus. Ele não tinha isso. Ele tinha areia, ele tinha montanhas, ele tinha cavernas, ele tinha homens sujos, ele tinha homens que estavam cheirando a CC. Imagine, o ambiente era um ambiente mais desfavorável. Não existia banho, não existia água racionada. Era um ambiente terrível. E ele disse: Senhor, eu tenho sede de ti. Precisa ter coragem para fazer isso. Muita coragem. Muita coragem. Entretanto, Davi sempre foi um homem com um espírito adorador. E a sua atitude o preparou para os momentos de crise. Ele era um jovenzinho quando ele enfrentou Golias. Ele era ainda jovem, quando ele se deparou com uma espada na frente do seu maior inimigo, chamado Saul. E ele poderia ter matado aquele que o perseguiria por tantos anos, por 2 vezes, e ele não fez isso. Ele disse: Deus não me chamou para matar Saul. Deus ainda o tem. Se Deus o quer vivo, quem sou eu para tirar-lhe a vida? Eu vou esperar o meu tempo. E Deus o fez sofrer, Deus o fez correr, Deus o fez fugir. Deus o fez chorar, Deus o esmagou. Deus foi tirando suas lágrimas. Deus foi fazendo com que ele sentisse lá no íntimo que ele não era nada, que era Deus quem iria colocá-lo no lugar em que ele deveria estar. Davi sempre foi um adorador. E ele possuía dentro de si um amor enorme, quase indescritível, profundo demais por Deus, o mesmo Deus que você diz que ama e que eu digo que amo. Davi ainda possuía algo a mais, um desejo de agradá-lo e de servi-lo de todo o coração em todas as circunstâncias. Por isso que no deserto ele diz: a minha alma tem sede de ti, eu tenho sede do Senhor. Pelo fato de ter visto, como você pode ver isso no verso 2, pelo fato de ter visto o poder e a glória de Deus no templo, quando ele aprendia as coisas do Senhor, quando ele ouvia as coisas do Senhor, agora ele podia ver o poder e a glória de Deus em qualquer lugar, até mesmo no deserto. É incrível, um homem que tem uma experiência com Deus, consegue enxergar a glória e o poder de Deus em qualquer tempo da sua vida. Seja na enfermidade, seja no sofrimento, seja na escassez, seja na abundância. O que o apóstolo Paulo disse: meus irmãos, eu aprendi a viver contente em qualquer situação, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é mesmo? Na verdade, Deus pode ser visto. Pode ser visto. O que os anjos disseram no céu, diante do trono, e que Isaías ouviu. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A glória do Senhor enche toda a terra. Mas por que muitas pessoas não vêm? Porque não vivem para a glória dele.
Como você pode ver uma coisa que você desconhece? Como você pode entender algo que você desconhece, que você não se habitua a enxergar? Mas há um fato que nós precisamos mencionar. Você pode procurar ou estar em um evento religioso muito animado. Davi não estava num lugar que produzia animação e ele podia ainda olhar para Deus. Mas muitos hoje em dia buscam ambientes animados porque é fácil encontrar diversão, até mesmo na igreja. Hoje a igreja mais se diverte do que cultua, do que serve. As nossas reuniões viraram reuniões de diversão, de danças, de estripulias. Não existe mais formalidade. Não existe. Eu estou muito preocupado com isto. Eu não estou dizendo que uma roupa irá trazer formalidade, ajuda. Mas eu digo o seguinte, que a nossa mentalidade deixou de ser formal. Os nossos pensamentos não são mais formais. Nós queremos pensar nas coisas de Deus do modo como queremos. E estamos distorcendo o tempo todo as escrituras sagradas, fazendo as coisas do nosso jeito. O evangelho deve provocar amor ou ódio. Não pode existir meio termo. Vocês que estão me assistindo, vocês que estão me vendo e vocês que estão aqui presentes, ou vocês vão me amar, ou vocês vão me odiar por estar falando essas coisas a vocês. E outras, né? Enfim, muitos estão buscando um evento religioso animado e se entusiasmam nele. E mesmo assim, depois de saírem de lá entusiasmados, com toda aquela folia, com toda aquela alegria, o deserto ainda dentro deles os domina. Por quê? Eles disseram na saída, olha, que reunião maravilhosa, dançamos, cantamos, você ouviu as músicas, sim, nós ouvimos tudo isso, participamos de tudo isto. Mas não aconteceu nada, nenhum impacto sobre as estruturas tortas, sem prumo, dentro deles mesmos. Continuam a mesma coisa, sofrendo, esmagados pelo ambiente que estão vivendo. Quando chegam em casa, veem seus pais brigando, gritando um com o outro. Veem os irmãos brigando com os pais. Os pais não sabem sequer se darem ao respeito aos seus filhos. Eles não escolhem o momento de falar as coisas. Falam o que lhes vem à cabeça na frente das crianças e eles aprendem o mau exemplo. Vão às escolas e lá encontram aqueles alunos viciadores, tentando trazer ideias loucas, malucas, desconcertantes, tentando tirar seus filhos do caminho da boa educação. E você sabe de tudo isso. Tudo isso vai entrando para dentro das pessoas. Pessoas provocando um deserto na sua vida, na vida de seus filhos. Você está vivendo um momento triste da sua vida, econômico, social ou relacional, não sei. Mas você pode estar passando um momento crítico, difícil, uma crise. E você está ficando louco. Sabe por quê? Porque você nunca foi um adorador. Você não conhece Deus como Ele é. Você tem uma noção. Deixe-me dar um exemplo bíblico para você. De seres que foram numa festa, participaram de grande animação. Na verdade, uma grande festa. Esta festa chamava-se Festa dos Tabernáculos. O Sukkot, para os judeus. Era uma festa que lembrava os 40 anos em que Israel passou no deserto, desde que saiu do Egito. E essa festa, ela terminava com uma animação esplêndida.
Mas foi justamente no último dia, no dia da apoteose, em que Jesus fez uma declaração. E aqui está. Em João capítulo 7, versículos 37 ao 38. Jesus olhou para as pessoas que estavam comemorando, que estavam na grande animação, e disse, o texto, o último dia da festa era o mais importante, era a apoteose. Naquele dia, Jesus se pôs de pé e disse bem alto. Tinha muita gente ali, ele precisava falar alto. Jesus não era um homem de gritar, ele não falava alto, ele não pregava alto, ele ensinava. Mas nesse dia ele precisou falar alto. E ele disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Imagine o impacto. Imagine como essas palavras ressoaram naqueles judeus religiosos que estavam numa festa animada. Quem é esse aí para estragar a nossa animação? E Jesus ainda disse, como dizem as escrituras sagradas, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. Ele citou uma passagem do Velho Testamento. E as pessoas que estavam lá, dizendo, mas nós estamos tão alegres, nós estamos experimentando essas águas. Não estavam. Eles não estavam. Jesus viu a sequidão, Jesus viu o vazio, Jesus viu a hipocrisia, Jesus viu almas vazias, sem paz, sem amizade com Deus. A festa dos tabernáculos, um convite de Deus para o povo celebrar o quê? A sua proteção, a sua provisão, a sua presença, a sua realidade. Nos 40 anos em que Israel vagou ou vagueou pelo deserto do Sinai, onde Deus deu a eles o maná, as codornizes, água, num lugar onde não havia água, e acima de tudo, deu a eles a sua presença. Realmente havia muita animação. Contudo, eles se alegravam em si mesmos. E toda aquela alegria da festa era voltada para si mesmos. Era uma diversão, era um show. Nada era feito tendo como base o prazer em Deus. Eles podiam até falar, Deus nos deu o maná, Deus nos deu as codornizes, Deus nos deu a água, mas eles não reconheciam a presença de Deus. Eles não estavam ali para a glória de Deus. Eles estavam ali para se encontrar com amigos, parentes e festejar qualquer coisa, como se faz no Natal, por exemplo. Come, bebe, abraça. Ninguém pensa em Deus, ninguém ora como deveria orar. Ninguém pega um texto da Bíblia e a família se compromete com Deus verdadeiramente. Senhor, assim como José e Maria cuidaram de seus filhos, que nós procuremos cuidar dos filhos que o Senhor colocou, a cada dia que eles possam estar renascendo para Ti, a partir do novo nascimento, que eles possam estar crescendo e que nós sejamos instrumentos colaboradores neste processo. Não existe nada disso, simplesmente come, 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 bebe, bebe, bebe. Fala-se alguma coisa de Jesus, mas Deus não está presente, porque nós não estamos com sede dele. A festa, o evento, o momento era a alegria de todos, menos Deus. Para eles a festa era mais importante do que Deus. Eles não reconheciam a presença do Espírito Santo.
Tanto que o texto diz que eles não perceberam que Jesus estava falando sobre o Espírito Santo. Tudo o que eles faziam era um ritual vazio. Não existia uma ação do Espírito Santo para guiá-los, para levá-los à presença de Deus. Não havia. Muitas pessoas vão às igrejas da mesma forma. Ao longo dos anos eu tenho ouvido muitas pessoas, e com frequência, falando: o culto hoje foi uma bênção, a reunião foi uma bênção. Você viu como estava animada? Hoje o pastor estava demais. Você viu a irmã com aquele cântico? Você viu aquela irmã levantando as mãos? Você viu a profecia, a revelação? Mas por que as coisas não mudam? São tantas revelações, são tantas orações, são tantos montes visitados, e nós continuamos decaindo, afundando. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas, do que temos nos tornado. Nós não estamos nos erguendo, nós não estamos indo para o céu. Parece que nós estamos fazendo todo o possível para irmos ao inferno, de onde nunca poderemos mais sair. Essas pessoas dizem: a reunião foi maravilhosa, mas elas saem de lá sem serem impactadas por qualquer ensinamento da palavra de Deus. Se encantaram com as músicas, se encantaram com as canções, se encantaram com o carisma do pastor, do pregador. Mas elas em si mesmas não sofreram nenhuma mudança, nenhuma transformação. O resultado é que depois dessa animação, tudo volta como era antes. E elas voltam a se dobrar ao deserto que as domina. O deserto novamente se evidencia dentro delas, porque elas voltam a ser o que estão vivendo. Pessoas tristes, amarguradas, sofridas, sem nenhuma esperança, sem nenhum caminho. Elas não têm quem confiar. Elas têm que voltar para um lugar onde ninguém poderá lhes dizer nada. Mas elas não prestaram atenção no que ouviram, então não carregam nada consigo, diferente de Davi. Tudo que ele aprendeu no templo estava guardado no seu coração. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Meus irmãos, muitos irmãos têm sede apenas de animação, de festas, de gritos, de danças, de som, de música, mas não de Deus. Infelizmente, como eu disse, eles voltam a se dobrar rapidamente ao deserto que se instalou dentro de si e que os domina. Porque o importante para elas é o seu alvo é a alegria. O alvo é a alegria. A alegria da festa, do evento, da reunião. E não a busca pelo prazer em Deus, como em tudo o que deveria ser aprendido ou relembrado. Eles não querem relembrar verdades, eles não querem aprender verdades, eles não querem crescer, eles querem apenas se animar, psicologicamente sentir-se fortalecidos, mas isso acaba logo. Por isso, em segundo lugar, transforme o seu deserto em um local de adoração a Deus. A primeira coisa que eu tentei mostrar para vocês é que Deus pode nos jogar num deserto. Fazer com que a nossa vida vá ao deserto.
E isso independe de você ter pecado ou não. Pode ter certeza do que eu estou lhe dizendo. Algumas pessoas dizem assim: eu estou passando por um momento de crise na minha vida. Que mal eu fiz? Nenhum. Nenhum. Que mal fez Jesus para ser expulso de Nazaré? Que mal fez Jesus para ser abandonado por aquelas milhares de pessoas as quais ele alimentou com pães e peixes? Que mal ele fez para ser crucificado da forma como foi? Onde o próprio ladrão reconheceu: nós somos pecadores, mas esse aí não. Mas tudo estava determinado por Deus. E quando Deus determina algo, não há como escapar. Se Deus resolve colocar você num deserto, pode ter certeza, você terá que ir para lá. Eu terei que ir para lá. Não tem como escapar. Mas mesmo estando em um deserto, Davi se motivava a encontrar-se com Deus, a se encontrar com Deus. Ele declarava que estava aberto para Deus. Ele estava atento e dedicado a Ele, porque ele tinha ciência e confiança da realidade do Senhor na sua vida. Ele dizia estar aberto para Deus, ele dizia estar atento ao que ele poderia falar, ele estava dedicado a Ele. Perceba, Davi está dedicado a Deus. Ele quer fazer a vontade de Deus, porque ele tinha conhecimento, ciência e confiança da realidade divina em sua vida. Deus era real na vida de Davi. Ele diz isso no nosso texto base. Ó Deus, Tu és o meu Deus. Procuro estar na Tua presença. Todo o meu ser. Quando ele diz isso, ele está dizendo: sabe, Senhor, desde as primeiras horas do dia, na madrugada, quando ele se levantava, o meu espírito, alma e corpo deseja estar contigo. É isso que ele está dizendo. Desde as primeiras horas da manhã, quando eu abro os olhos, sabe quem eu espero encontrar? O Senhor. Sabe o que eu espero ao longo do meu dia? Ver o Senhor agir, ver o Teu poder agir, ver a Tua glória. Eu quero viver para a Tua glória. Ele não está reclamando. Ele diz: Senhor, olha esse deserto sou eu. Mas quando o Senhor age, tudo muda. Tudo muda. Tudo muda. O desejo de Davi é entregar todo o seu ser aos cuidados e à direção de Deus. Ele deseja continuar adorando Deus. Onde? No seu deserto. No deserto que está diante dos seus olhos e no deserto que está atrás destes, dentro da sua alma, da sua mente. Um deserto que o homem exterior não pode ver, só quem o vive vê. E então ele diz: eu quero estar na tua presença. E o que é estar na presença de Deus? O que significa estar na presença de Deus? Significa reconhecer a sua realidade, a realidade da sua presença. Deus é real, Ele não é uma mentira. Significa reconhecer o seu senhorio. Ele é o Senhor, Ele é o dono, é Ele quem determina as coisas. Significa estar na presença de Deus?
significa ser dedicado a Ele e ao seu serviço, como viver uma vida que o agrada, isto é, uma vida aprovada por Ele. Tem gente que entra numa reunião, a reunião foi uma bênção, rebolei, cantei. Hoje eu senti, você sentiu nada. Você deve estar com prisão de ventre. Desculpe a minha sinceridade, mas uma pessoa que vive na presença de Deus, observa as palavras de Paulo em Romanos capítulo 12, verso 1, quando ele diz, portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus. Ele não está dizendo que você deve se oferecer por partes. Davi disse, todo o meu ser te quer. Meu espírito, minha alma, meu corpo, cada parte do meu ser te anseia. Se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo. E ele diz mais, dedicado ao seu serviço. Deus não escolheu para sentar num banco e ficar ali como aquele pássaro, mãe da lua. Não sei se vocês já viram que sentado no mourão, você não sabe se é um pássaro ou mourão. Ele está lá. Inerte. Ele chamou você para ensinar ou cooperar com pessoas. Por isso é que nós enfatizamos os grupos pequenos, mas não enfatizando a quantidade, mas a qualidade, para nós podermos alcançar pessoas e cuidar delas. Dedicado ao seu serviço e agradável a Ele, porque não adianta nada você fazer as coisas de Deus e ter uma vida reprovada. Não adianta nada você estar fazendo algo na igreja e ter um coração corrompido, esmagado pelo pecado e não pela graça de Deus. Eu não estou aqui para mentir. O que Paulo está dizendo é a base da adoração. Por isso ele diz, esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Esta é a verdadeira adoração. Qual é a adoração? Adoração é muito mais do que simplesmente cantar. Onde você foi? Fui numa reunião de adoração. Mas como uma reunião de adoração? O que é? A gente só canta. O canto faz parte da adoração, mas ele sozinho não é nada. Porque você pode cantar e ter uma vida que desagrada a Deus. Você não é dedicado ao seu serviço e você não se oferece completamente a Ele. Alguns irmãos não podem ver um motel que já querem entrar. Porque a sua vida é entregue a Deus e ao sexo, a pornografia. Você pode andar com o celular na sua mão e você não consegue se desvencilhar de pensamentos pornográficos. Porque você não é inteiramente dedicado a Deus. E mesmo assim na igreja você canta, você toca, você ensina. Deus, Ele sempre está dizendo e nos alertando quanto à nossa vida espiritual e moral. Porque os gnósticos ensinavam no passado que aquilo que você faz com o seu corpo não o atrapalha no seu relacionamento com Deus. E os apóstolos não se cansaram em dizer, atrapalha sim. Porque aquele que destruir o seu corpo, Deus o destruirá. Porque o seu corpo é o templo do Espírito Santo.
Se você joga a imoralidade lá, você contrasta com a moralidade cristalina e santa de Deus, você está fazendo uma opção. Nós não podemos servir a dois senhores ao mesmo tempo. Igreja, acorda! Igreja, abre os olhos! Enxerga o poder e a glória do teu Deus. Não importa o momento que estejamos atravessando, o importante é que sejamos praticantes da verdadeira adoração. Isto aí que Paulo está dizendo, que você acabou de ler. Com uma vida completamente dedicada a Ele e ao seu serviço, por meio de uma vida que o agrade, uma vida aprovada por Ele, enquanto estamos trabalhando, estudando, namorando, casando, vivendo a vida do lar, fazemos a vontade de Deus. No entanto, só pensa desse modo aquele que cultiva a realidade divina em sua vida, e sabe que não pode fugir ou se ausentar do Espírito de Deus. Como o próprio Davi disse, para onde eu irei? Para onde me ausentarei do teu Espírito? Se eu for lá no fundo do mar, tu está lá. Se eu for no mais alto céu, tu está lá. Se eu voar para uma terra distante, o Senhor está lá. Porque essa pessoa que crê dessa maneira, sabe que Deus o guiará e o ajudará em qualquer lugar que estiver. Por isso Davi não está preocupado. Davi sabe que receberá toda a ajuda de Deus se o procurá-lo de coração. E você receberá toda a direção e a ajuda de Deus se procurá-lo de coração. Davi era conhecedor do caráter divino e desejava fazer a sua vontade, estar na sua presença com todo o seu ser. Davi desejava crescer no seu relacionamento com Deus, porque é a partir disso que vem a coragem, o refrigério e a persistência de um homem de Deus. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus, um menino, uma menina de Deus, ela recebe refrigério, coragem e persistência quando cultiva o seu relacionamento sincero e verdadeiro com o Pai. Em terceiro e último lugar, Deus usa o deserto para que você avalie o seu relacionamento com Ele e cresça na fé. Deus usa o deserto para que você avalie o seu relacionamento com Ele e cresça na fé. Quando nos encontramos nos nossos desertos, temos uma oportunidade ímpar, peculiar, singular, para avaliar nossas vidas e verificarmos se estamos vivendo ou não para a glória de Deus. É fácil sairmos da vontade de Deus, mas não é difícil voltar para ela. Davi saiu da vontade de Deus, mas quando ouviu a palavra do profeta, a primeira coisa que ele fez foi rasgar suas roupas, se humilhar perante o Senhor e dizer: Deus, não retire de mim o teu Espírito Santo. Foi isso que ele queria: não retires de mim o teu Espírito Santo. Era seu maior tesouro. Como Jesus disse: vocês têm uma festa, vocês estão transformando esta festa no seu tesouro, mas vocês não sabem que água vocês estão bebendo. Ele disse para a mulher samaritana: aquele que beber a água deste poço, a água deste poço voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, mas se formará nele uma fonte que salta para a vida eterna.
Oh Senhor, tem misericórdia. Não é difícil voltar para Deus quando nós descobrimos nele e na sua palavra o tipo de pessoa que Ele quer que sejamos. Deus quer que nós cresçamos sempre em Jesus, que nós aprendamos a pensar e agir como Ele. E se nós tivermos essa disposição, Deus irá nos mostrar as áreas que nós precisamos corrigir, crescer, ajustar. Portanto, que nós busquemos esse crescimento, pois sejamos sábios, não há uma área sequer em nossas vidas que não precisam de ajustes. Não pense que você é perfeito, que você é o bam. Você não é, nem eu sou, ninguém é. Nós precisamos estar constantemente sendo mudados, transformados. Caso você não assuma isso, você adquirirá, absorverá, você permitirá que a ideia falsa de que você já é quem deveria ser, isso vai se instalar no seu coração e você não andará para frente. A verdade é que raramente mudamos quando nós estamos em um clima ameno. Quando tudo está bem, está tudo certo. É incrível. Quando nós ligamos os ares condicionados da igreja, as pessoas dizem que frio. Quando você os desliga, elas se atormentam. Você nunca consegue satisfazer as pessoas. Eles não se preparam para vir, eles não pensam no próximo. Alguém não aguenta o calor, então precisamos ligar o ar. Por que ela não traz uma blusa? Aí quando está frio, é o contrário. A verdade é que nós nunca mudamos quando estamos num clima em que nos adaptamos bem. Mas quando estamos no calor ardente de um deserto, de uma situação difícil na vida, isso nos faz sacudir. E ficamos incomodados. Então, para terminar, entenda o seguinte. Quando Deus permite que sua paz se esgote, Ele está lidando com quem você é. Pode ter certeza disto. Tudo parece um caos. Tudo está parecendo um desastre. Então você olha e diz, meu Deus, eu não entendo mais nada na minha vida ou na situação. Deus está querendo que você avalie o que está errado, não na situação, não nas pessoas, mas em si mesmo. Pare de procurar o que está errado na vida de outras pessoas. Um membro da família, um amigo, um colega de trabalho, ou a vida de outro cristão. Sempre que você começa a condenar o erro na vida dos outros, Deus perturbará a sua paz. Porque Jesus ensinou, não julgue para não ser julgado. Quando você condena alguém, Deus em seguida vem e condena você. Ele te perturba. Ele se transforma no teu inimigo. Isso não quer dizer que nós vamos aceitar pecados da vida dos outros, mas nós não somos chamados para condenar, nós somos chamados para pregar. Isso está errado. Deus, o que eu preciso mudar na minha vida? Quando você perde a alegria, Deus quer mudar o seu modo de agir. Você simplesmente tem horror da pessoa que foi no passado. Você olha para o seu passado, passado negro, passado imundo e sujo. E você então diz, Deus, eu não quero voltar a ser aquela pessoa. Mesmo depois de Cristo, você errou, você procurou os caminhos errados. E você diz, Deus, eu não quero voltar a praticar essas coisas.
Eu sei que o Senhor me perdoou. Agora eu tenho sido um homem transformado. Fui transformado noutra pessoa em Cristo Jesus. Mas mesmo assim há atitudes que precisam ser ajustadas. Você diz que é uma pessoa religiosa a partir de então. Uma pessoa boa, honesta, sincera, leal, fiel. E essas coisas são maravilhosas. Porém, Deus quer que você cresça em maturidade. Que você seja frutífero. Através das suas ações, porque não basta simplesmente você não roubar, não basta você não mentir, não basta você ser leal, não basta você ser uma pessoa religiosa, você tem que frutificar. Não basta você, como antes, ter uma carteira de trabalho, você tem que trabalhar. Não basta você ir a uma igreja e pedir oração pela prosperidade. Vai estudar, vai trabalhar, vai estudar e vai trabalhar. Quando Deus deixa você desconfortável, Deus quer mudar onde você está. Talvez no meu cansaço mental, a frase ficou um pouco confusa. Mas o que eu quero dizer com isso? Você se lembra do caso de Elias em 1 Reis 17, quando ele estava sendo alimentado pelos corvos. Os corvos lhe traziam comida e cuidavam dele pela vontade e determinação de Deus. Mas de repente, o riacho do qual ele bebia a água secou. E Deus fez com que as chuvas parassem em todo Israel. E Elias então começou a agir com autopiedade. O Senhor não me ama? O Senhor não quer cuidar de mim? Ele começou a questionar Deus. Mas o que Deus estava querendo fazer? Deus queria que Elias se levantasse dali e seguisse adiante. Você está muito confortável, Elias. Chegou a hora de você se levantar e caminhar e mudar. Caso você esteja confortável onde está, você não irá a lugar algum. Se você se habituou com a vida que você tem, com a miséria ou com a riqueza, ou com a pobreza, tanto de alma como externa, porque aquilo que está no externo é o que está dentro de você, muitas vezes. Se você se acostumou com a grande tranquilidade e abundância que hoje você tem, ou com a escassez, você não irá a lugar algum. Mas é bom que você saiba que ainda você enfrentará períodos de seca em sua vida. E então você imaginará que Deus está a milhões de anos-luz, que as suas orações estão ricocheteando nas paredes do seu quarto. Esta será a sua sensação. Você pode estar passando um bom momento da sua vida, ou o pior momento da sua vida. Você não vai escapar do seu deserto. Deus vai empurrar você lá. E vai manter você lá por um tempo. Assim ele fez com Davi, assim ele fez com Elias, ele fez com Abraão, ele fez com Jesus. E ele fará com você e comigo. Independente da pessoa que você é, boa ou má. Ele vai fazer isso. A minha esperança é que nós saibamos que Deus é real. E Ele está conosco. Deus nunca vai embora. Ele nunca nos abandona. Ele nos ama demais para nos deixar onde estamos. E quando nós o entendemos, nos movemos adiante. Quando entendemos os seus planos, os seus propósitos, então nós caminhamos para adiante. E Ele nos transforma em bênçãos para outras pessoas. E a elas nós expressamos a sua glória e Deus fica feliz. Portanto, saiba de uma coisa, os desertos são um chamado de Deus
para despertarmos e o adorarmos. E eu termino questionando: nós estamos ouvindo o que Deus está nos dizendo? Nós estamos ouvindo o que Deus está nos dizendo? Senhor Deus, muito obrigado por este momento, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos ensinado. Que o Senhor nos levante para te amar, para te glorificar e ajudar pessoas. Eu desejei, Pai, ser a tua voz através desta meditação. Espero ter conseguido êxito em transmitir a tua verdade sem rodeios, a verdade como ela é. Eu quero tanto, Pai, ter inspirado algumas vidas a buscar o Senhor de novo, a despertar desse sono espiritual, a abrir seus olhos para a realidade da tua presença. Pai, eu estou satisfeito em tê-lo como meu Deus, mas ficarei muito feliz em ser usado por ti nas vezes em que eu puder e que o Senhor permitir. Senhor, abençoe os meus irmãos e todas as famílias, que eles sejam abençoados pelo Senhor, em nome de Jesus. Queridos, que Deus os abençoe a cada dia e que Ele os proteja. Tenham uma ótima semana e até terça, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Transforme o seu deserto em um local de adoração. Fique com Deus. Formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra, enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche a minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra, enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche a minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso